Fala aí, rapaziada, final de mais uma rodada de Brasileirão, uma rodada de clássico carioca, clássico paulista e também de muita coisa acontecendo, briga pra, na tabela, na parte de cima para entrar no G4, disputa ali e também a briga contra o rebaixamento para ver quem vai cada vez mais afundando nesse campeonato. Então temos muita coisa para falar sobre essa 12ª rodada. Mas antes disso, você já é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa seu like, curte aí, né? Compartilha aí com os colegas, os amigos que gostam de futebol, beleza? Então, 12ª rodada começou no sábado e a gente vai falar sobre os jogos na ordem, sequência dos jogos que foram acontecendo. O primeiro jogo que aconteceu foi de Cuiabá e Red Bull Bragantino, ali empate 1-1. Gol do Cuiabá, gol do Derek Lacerda, e do Bragantino, gol do Elinho. Elinho que tem assumido cada vez mais o protagonismo ali do Bragantino, do Red Bull Bragantino, e tá cada vez melhor, né? Eu acho que é um momento que ele tem de destaque. Ele teve o destaque ali quando ele surgiu da base no São Paulo, no jogo de estreia, fazendo aquele golaço de canhota, uma das características do Elinho, que é o chute de fora de distância, né? De longa distância, de fora da área. E ali ele fez aquele gol, e depois ele deu uma apagada, e depois disso foi vendido para o Red Bull Bragantino, onde teve algumas oscilações, e agora ele parece estar na melhor fase dele, pelo menos nesse ano, né? Do campeonato, já tem mais de 2, 3 jogos seguidos fazendo um gol ou participando com participação direta, seja com assistência ou mesmo com o próprio gol. Então ficou por aí mesmo, empate 1-1. Num clássico carioca que teve Vasco e Botafogo, reclamação do lado dos botafoguenses pela entrada do Hugo Moura no Tietê, onde o VAR ali não analisou e não teve a conversa do VAR, tudo ali, mas não deram vermelho, né? O que estão reclamando é que o Botafogo foi prejudicado, ou seja, inquérito do John Textor. Se prepare, família, se prepare, Brasil, que lá vem mais uma bomba, todos contra o Botafogo, né? Não, mas falando sério, o Botafogo, eu acho que o Botafogo foi um pouco prejudicado porque a entrada foi muito forte. Se você vê, é uma entrada bem na canela do Tietê, uma sola. É aquela entrada que a gente vê que é normal ter o vermelho, que geralmente dá, e o que acontece no Brasil é essa falta de critério, né? A arbitragem não tem nenhum critério. Uma hora num jogo, numa rodada, num lance semelhante, eles vão expulsar. Outra rodada um pouco mais à frente, num lance também igualzinho ou um pouco parecido, eles vão dar até outro critério. O sinal é esse: o critério, cada um tem seu critério, cada árbitro tem seu critério, e não tem um critério único resolvido. E é a mesma coisa de mão na bola, bola na mão. Alguns falam, não, tá mais perto do corpo, tá mais perto disso, de aquilo. Então essa arbitragem brasileira é uma zona, é uma bagunça, e sempre vai ser, a não ser que profissionalizem. Ainda assim que profissionalizem a cultura brasileira de profissionalização dessas outras coisas, assim, vai demorar muito até se tornar algo mais sério e mais confiável. Ainda assim haverá erros, mas pelo menos pode diminuir os erros grotescos que possam acontecer, né? Então ali o Botafogo, ele abriu o placar com Bastos. O Vasco, que já estavam com um desfalque do Guilherme Estrela, que ele sofreu sentiu ali, né, uma lesão aos 14 minutos do primeiro tempo. Então entrou o Payet ali no lugar dele, já estava um pouquinho ali. Foi um jogo, Botafogo foi um jogo chato, um jogo truncado, um clássico truncado, diferente dos últimos clássicos cariocas, que tem sido cada um de um jogo bem legal, bem movimentado, pelo menos, né? Tem sido jogos clássicos, seja Botafogo contra Flamengo, Fluminense, ou Vasco, Botafogo e Fluminense. Esse negócio, há alguns tempos tem sido bons jogos, bons clássicos, de muitos gols, de muitos lances, além de lances polêmicos, né? Nesse jogo aí a gente só ficou mesmo com a parte de lances polêmicos. O Júnior Santos, do lado do Botafogo, recuperando de lesão, entrando no segundo tempo. Júnior Santos, que tem sido uma das peças ali de protagonismo no Botafogo, né? Após a queda um pouco de rendimento ali do Tiquinho, o Júnior Santos tem assumido muito a responsabilidade, tem feito seus gols e tá indo muito bem. Então Bastos, com assistência do Oscar Romero, vai lá e faz aos 73, né? Aos 18,
aos 28 do segundo tempo. E ali o Pablo Verratti no finalzinho com assistência de Lucas Piton vai lá e empata, deixando o placar tudo igual, 1-1 no clássico do Rio de Janeiro. E lá o jogo foi no domingo, às 11 horas da manhã já, esse aqui, Atlético Mineiro e Atlético Goianiense. O Atlético Mineiro que saiu perdendo, né, num gol do Luiz Fernando, assistência do Lucas Cal. O Atlético Goianiense saiu na frente, mas logo depois, na sequência, Paulinho vai lá e empata fazendo 1-1. E depois disso o jogo não teve muito lances assim, plásticos ou lances a serem observados, de falar, o Atlético tentou atacar, mas o Atlético em fase de oscilação, né? Acho que um pior momento do técnico argentino Gabriel Milito sobre o comando do Atlético Mineiro. É o pior momento do time, passa por uma fase de oscilação. Hulk também não está muito bem. O único que eu acho que está ganhando destaque aí é o Paulinho, porque o Paulinho desde o ano passado ele vem tendo protagonismos mais do que o Hulk em certos momentos, fazendo mais gol, tanto é que ele é o líder ali de gols da Arena MRV. Ele é o goleador máximo, né? E o time do Galo, pro elenco que tem, pro time que tem, pras pretensões que eles têm no campeonato de brigar lá em cima, tá muito mal, porque ele já tá no meio de tabela. Então essas oscilações podem fazer o Galo sofrer igual sofreu no ano passado, igual sofreu em 2022, depois do título do Brasileirão e da Copa do Brasil. Teve a oscilação, e depois desses dois títulos aí que eles tiveram em 2021 com o Cuca, eles não tiveram mais uma apresentação de futebol onde eles estivessem disputando em ponta, apesar de ser o terceiro melhor elenco do Brasil, ou o segundo melhor elenco, o elenco mais caro, junto com Palmeiras e Flamengo ali, são os três, né, que estão ali cheio da grana, cheio do prestígio, e que estão sempre brigando por tudo ali. Mas agora o Galo é igual o Flamengo do ano passado, mas ainda assim o Flamengo permanece ainda na ponta, nas cabeças. O Galo teve uma recuperação no Brasileirão do ano passado, mas tem passado por muitas oscilações nesses últimos 2-3 anos aí, após a conquista, né, da Copa do Brasil e do Brasileirão. No domingo, já começando ali, abrindo ali, Fortaleza e Juventude. Vitória do Fortaleza 2-1 com um gol de Lucero e de Pikachu. Essas duplas, né? Os dois estão jogando muito bem. Lucero estão jogando muito bem, fez o gol de pênalti, mas tem jogado muito bem. O Fortaleza que se recuperou, né? Depois de um início não muito bem no Brasileirão, mas veio ali. É normal, né? Teve aquele ano do Fortaleza que ele ficou na zona de rebaixamento, no retorno ali, no turno inteiro, passou o turno inteiro de 19 rodadas com 5 pontos, e depois teve aquela recuperação maravilhosa sob os comandos do Vojvoda. Vojvoda este que já está no time já há mais de 2 anos, comandando ali, e tem ali o grupo na mão, tem a confiança da diretoria do Marcelo Paes, tem a confiança dos jogadores e também da torcida, então tem a tranquilidade para trabalhar. Mesmo em alguns momentos de oscilações, é normal, a torcida vai chiar, vai reclamar, vai acontecer alguma coisa que não concorda, porque nada vai estar satisfeito para a torcida a não ser a vitória e manter uma sequência de boas vitórias. Mas no momento de derrota, quando teve aquela derrota para o Cuiabá, conseguiu se redimir, deu a volta por cima depois daquela goleada, e agora tem embalo, tá no embalo bom aí, venceu o Palmeiras muito bem, de uma maneira onde colocou ali representatividade deles mesmo, jogo mostrando o futebol nordestino, o futebol do Fortaleza que tem cada ano melhorado junto com a gestão. Então mostrou ali a grandeza que eles estão conquistando nos últimos anos. E o Juventude, que tem feito bons jogos, né? O Juventude é a única equipe que fez gols em todos os jogos, então a gente não pode falar que é culpa do ataque que não tem funcionado. Muito pelo contrário, o ataque do Juventude não tem passado em branco em nenhum jogo, nenhuma dessas 12 rodadas que teve do Brasileirão, eles não ficaram sem marcar gol. E tem feito ali os gols, seja de jogada aérea, igual foi contra o Flamengo, ou seja de alguns lançamentos
E ali eles têm como seu meio de campo ali o Nenê, já mais velho, mas tem dado conta do recado e tem participado em algumas assistências. E o Everton foi lá e fez aos 74, né? Com assistência do João Lucas. E depois o Juventude não teve a competência e também não teve o ímpeto suficiente para empatar ou até mesmo virar. E o Fortaleza conseguiu manter a sua vantagem, encerrando o jogo ali em 2-1. No jogo dos desesperados no Rio de Janeiro, não, me desculpe, do Grêmio voltando ali para jogar no Sul, jogando lá em Caxias do Sul, o Grêmio retorna para o Sul desde a tragédia, desde o momento em que aconteceu toda a tragédia no Rio Grande do Sul, ele volta para jogar ali no seu estado, sobre a sua torcida, né? E ali em Caxias do Sul, num jogo dos desesperados, onde o time do Fluminense inteiro jogou mal, em exceção o Fábio, que salvou ali, defendeu muito bem, conseguiu muito bem ali fazer a sua parte, evitando uma vitória um pouco maior, mais elástica do Grêmio. E o Grêmio, que precisava vencer, que já estava numa sequência muito grande de derrotas, assim como o Fluminense, na verdade, os dois times precisam vencer, os dois times na zona de rebaixamento. A diferença é que o Grêmio tem 2 jogos a menos, né? Então ele tem ainda uma margem de crescimento ali para poder sair dessa zona de rebaixamento. Já o Fluminense não. Fluminense, o lanterninha desse Brasileirão, por incrível que pareça, com toda a grife de elenco que tem. E para completar ainda, o Marcelo se lesionou, sai aos 33 minutos lesionado, entra Diogo Barbosa, que é horroroso, pelo amor de Deus. E o time inteiro do Fluminense está praticando aquele futebol horroroso, aquele futebol digno de rebaixamento que nós já vimos muitas grandes equipes depois de momentos de glória, momentos de vitória, momentos muito bons de conquistas no ano anterior, tentando manter a equipe, e acontece essa de ser rebaixamento e de ser rebaixado, e pode ser o roteiro que o Fluminense está seguindo. Contratou agora, firmou um acordo com o Mano Menezes, então vamos ver o que o Mano vai conseguir fazer. Uma proposta totalmente contrária ao que o Fernando Diniz tinha. Lembrando que este elenco foi montado pelo Diniz, a diretoria montou ele a pedido do Diniz. Então o Mano Menezes gosta de um time mais retranqueiro, um time mais defensivo, mas precisa de vigor, precisa de velocidade, precisa de resistência, precisa de continuidade. E o Fluminense está ali com uma margem de idade muito alta, tá com uma média de idade muito alta. Então vamos ver da onde ele vai conseguir tirar tudo isso daí. E também eu acho que pela situação ninguém quer jogar pelo Fluminense, não aguentar essa bucha, né? Você ter chance de vir mais contratações, mais. Vamos ver o que vai dar. O que importa é que o Grêmio venceu com gol de Gustavo Nunes, assistência de João Pedro, e se afastou ali da vice-lanterna, que era ele quem estava. E agora ele subiu ali mais um pouquinho. E no outro, lá em São Paulo, outro jogo que nós tivemos em São Paulo contra a Bahia, um jogaço. Um jogo onde os dois times estavam vindo de momentos bons. O Bahia um pouco melhor, porque o São Paulo havia acabado de retornar a vencer, né? Venceu ali o Criciúma. Então havia acabado de voltar de uma sequência de 4 jogos sem vencer, 2 derrotas e 2 empates que tiveram. E aquela derrota pro Vasco, aí retornou, venceu o Criciúma e agora vinha ali para uma prova de fogo, mais ou menos na sua casa, contra o Bahia que estava embalado, jogando muito bem, até mesmo nas derrotas, jogando muito bem, na derrota contra o Flamengo, jogando muito bem, e na vitória ali, nas vitórias que ele está tendo lá na Fonte Nova, jogando muito bem, demonstrando um futebol de qualidade, de passes, de triangulações. Só que dessa vez o São Paulo já começou com ímpeto, começou ali beliscando, mordendo lá na frente a marcação, começou com tudo, a todo vapor, com todo o gás, e foi ali, o Bahia foi tentando se equilibrar, equilibrou um pouquinho no início, na metade ali, onde eu acho que aqueles 15 minutos, 20 minutos do São Paulo já havia perdido um pouquinho efeito, o Bahia conseguiu se soltar um pouco mais, e num dos momentos onde o Bahia estava conseguindo fazer um jogo equilibrado, eles têm meio que um apagão. O Igor Vinícius recebe uma bola na linha de fundo
em profundidade na direita, onde ele vem e faz o cruzamento nos pés do Caleri, onde o Caleri pega de primeira e abre o placar, fazendo um gol para o São Paulo, 1-0. E 2 minutos depois, num belo lançamento de Luciano, Ferreirinha, que vem na diagonal cortando ali, fazendo facão, recebe a bola do assistência do Luciano e bate na saída do goleiro, fazendo 2-0. Em 2 minutos o São Paulo faz 2-0 e ali já complicava, já vai pro intervalo com vitória 2-0. A torcida do São Paulo está estranhando porque ultimamente estava sendo comum do São Paulo abrir o placar, fazer o gol e sentar no resultado, chamar, mas dessa vez não fez isso, muito pelo contrário, mostrou que estava com ambição e foi para cima e fez ali, aumentou cada vez mais a vantagem para 2-0. Voltando ali do segundo tempo, já iniciando o segundo tempo, logo no comecinho tem ali uma jogada pela direita, onde há uma finalização e o Jandrei defende e no rebote Gilberto, livre de marcação, toca ali para fundo da rede, diminuindo a vantagem, fazendo 2-1. Isso daí coloca novamente o Bahia no jogo e o Bahia começa a atacar, começa a gostar do jogo, junto com o São Paulo também, que não para de atacar. Então foi um jogo bem legal, que foi uma trocação lá e cá, e depois o Luciano recebendo ali um presente, né, do Ferreirinha, sendo oportunista, porque o Ferreirinha ele vem ali driblando pela esquerda, ele corta no bico da grande área ali, passa por 2 e ele vai dar mais um corte e ela dá uma escapadinha dele, só que o Luciano está na frente, na perna boa dele, ele vai e bate cruzado de canhota rasteiro, aumentando ali a vantagem para 3-1, e ainda teve tempo de ter mais um gol do Caleri, onde ele estava impedido, um golaço que ele faz, fazendo 4-1, mas ali foi notado o impedimento e o jogo acabou por assim mesmo, 3-1 de São Paulo, uma vitória grande, uma vitória para dar moral, para dar confiança, e São Paulo que estava sem o Zubeldia na beira do campo, porque estava suspenso por número de cartão amarelo, comandado por seu auxiliar, o São Paulo consegue uma vitória, um triunfo ali sobre o forte Bahia e o bom Bahia. Em Criciúma, no Heriberto Hülsen, Criciúma e Internacional, acaba ficando no empate ali, com um gol de Bruno Henrique e outro gol de Claudinho. O Criciúma foi bem melhor, o Criciúma jogou para atacar mesmo, jogou para vencer, e o Inter não, o Inter com o elenco que tem, me estranha um pouco o estilo de jogo do Inter, do Cudê, o que ele está tentando fazer. O Inter, onde ele faz o gol, abre o placar e depois parece que ele abdica de jogar, senta no placar e acha que 1-0 tá bom, mas 1-0 é muito fácil de reverter o placar, de empatar numa dessa aí, e traz o time adversário para o jogo, gosta da partida, faz 1-1, empata e logo na sequência, com aquele ímpeto da torcida, com aquela empolgação de ter empatado, pode até mesmo virar. Mas o Inter abdicou de jogar o segundo tempo inteiro, que é algo estranho, não tem necessidade disso, né? Um jogo de Copa, de mata-mata, para você fazer 1-0 e ficar fechado, ou então deixar de atacar. Mas, bom, escolha às vezes do treinador, vai saber como é que tá o físico do pessoal. Não sei se tá tendo algum desgaste, mas não é pro Inter apresentar o futebol dessa forma aí que tá. E acabou assim, 1-1 mesmo, com o Criciúma jogando bem melhor, mas o Criciúma só conseguiu ali mesmo chegar ao empate aos 79, com o Claudinho ali, aos 35, né, do segundo tempo, com o Claudinho, e chegou ao empate, fazendo ficar em 1-1. No outro jogo bem legal que teve no Maracanã, Flamengo 2, Cruzeiro 1, o Flamengo, onde o melhor jogador, na minha opinião, foi o Gerson ali, ele já vem ali jogando e dá assistência logo no início do jogo para Pedro, e o Pedro ali vai e faz o gol, numa bela jogada, numa bela assistência que ele dá, e o Pedro faz oportunista, bem posicionado, recebe o passe do Gerson e bate, chuta ali no gol, fazendo 1-0 ali pro Flamengo,
E essa jogada iniciou com o Gerson ali, com o Flamengo roubando a bola do Matheus Pereira, né? Só que o Matheus Pereira acaba se redimindo alguns minutos depois, ainda no primeiro tempo, recebendo ali uma bola que fica bem na entrada ali da área, ali ela fica meio pererecando, sobrando ali, ele pega e bate de primeira, de canhota ali, uma bola que vai fazendo uma curva meio baixa para rasteira ali, e entra certinho no cantinho do Rossi, tem chance pro Rossi empatando em 1-1. Só que aí tem um lance lá que é meio controverso, que alguns cruzeirenses culpou o Flamengo de falta de fair play, e desse lance originou o gol, que foi ali onde o jogador do Cruzeiro estava caído por algum motivo, e ali o Gerson permaneceu, continuou na jogada, onde ele vai lá e sofre a falta. Aí os jogadores do Cruzeiro vão reclamar, vão lá, eu tenho um empurra, uma cobrança de fair play por parte do Gerson e pela parte do Flamengo, mas de nada adianta. Nessa lance aí de jogada de falta, o Luiz Araújo ele cobra, e o Fabrício Bruno, que é muito bom de cabeça, acaba cabeceando num cantinho para virar o jogo ali, né? Para manter ali a vantagem no Flamengo de um gol, fazendo 2-1 e mantendo o Flamengo na liderança do campeonato. 2-1 Flamengo contra o Cruzeiro. E já lá no finalzinho da rodada de domingo, Vitória e Atlético Paranaense, uma vitória magra do Atlético Paranaense, depois de recuperar uma vitória magra, mas muito bem, que mantém o time ainda na ponta, na sexta e na quinta colocação ali, disputando com o São Paulo. E o próximo jogo é um jogo de fase direta, lá na Liga Arena, contra o próprio São Paulo, um jogo de combate de posição ali, os dois brigando. Então, mas ali o Julimar acaba fazendo 1-0 logo no finalzinho do segundo tempo, dando a vitória para o Atlético Paranaense contra o Vitória. Já na segunda-feira, no caso foi hoje aqui para mim, né? Hoje, na parte da manhã, tivemos o clássico derby paulista, Palmeiras e Corinthians, onde o Palmeiras entra como favorito, mediante tudo que já fez nesses últimos anos, o tático, o técnico que tem, a equipe, elenco, fase, retrospecto contra o Corinthians, já está mais de 15 jogos sem perder. Então, tudo isso entra em campo durante um clássico. Vem todas as estatísticas, fora a fase do rival, do Corinthians, que está numa péssima fase, que só venceu uma vez no campeonato, foi o Fluminense, o time que também venceu só uma vez. É um dos piores ataques, é uma das piores defesas, é uma das melhores defesas do Brasil, o Palmeiras, contra um dos piores ataques do Brasil, que é o Corinthians. Então tinha tudo a favor do Palmeiras, além de estar jogando em casa, o Palmeiras. E não deu outra, o Palmeiras jogando melhor, mesmo com alguns desfalques, com uma zaga totalmente os zagueiros da base, mas ali o primeiro tempo foi bem equilibrado, assim, truncado, típico de clássico, ainda mais Palmeiras e Corinthians, onde o Corinthians joga com uma certa raça, independente do time que tenha, porque não gostam de perder para o Palmeiras, mas chega até um momento onde a raça ela não é o suficiente contra um time que tem também uma raça, que tem vontade, mas tem ao seu favor a qualidade e um elenco mais forte, um time mais forte. E aí, numa cobrança de falta meio atípica, né? Diferente, o Rafael Veiga ele bate baixo e ela bate ali na cabeça do Fabinho, que agacha ali, que ele estava já fazendo uma outra barreira, né? Aquela barreirinha que fica na frente da barreira principal. Ele estava ali, ele agacha a cabeça, vira para o chão e a bola bate em sua cabeça, desviando, deixando o Donelli sem chance de fazer uma defesa, abrindo o placar 1-0 para o Palmeiras. A princípio tinha sido dado o gol para o Rafael Veiga, mas o árbitro deu para o Fabinho. Então, gol de Fabinho, assistência de Rafael Veiga. E o Veiga cobrando escanteio, ele cobra ali no primeiro pau, onde o estreante, né, Vitor Reis, zagueiro da base, vem e faz ali o seu primeiro gol
como profissional, logo na estreia num clássico, que estreia abrindo cada vez mais o placar para 2-0. E depois, no finalzinho ali, no meio, o Estevão, ele faz uma jogada onde ele tenta driblar e o Garro ali, ele não gosta, o Garro ele vai lá peitar, os dois ficam cara a cara e o Rafael Veiga chega dando um encontrão, dando um tranco e acaba ali sendo expulso, né? E é aquele caso que eu falei, a questão do critério. Já tivemos várias jogadas desse mesmo tipo, desse mesmo modelo, onde tem um empurrão, onde tem vamos supor assim, uma certa agressão sem bola, independente da força, independente do toque, mas foi o ato em si, uma agressão, ou então um empurrão, um choque, um encontrão desse fora do lance, desnecessário, onde não era necessário, árbitros não dão nada, ou então amarelam os dois. Foi o caso que aconteceu aqui, amarelou o Garro e depois eu acho que o Rafael Veiga pensou que iria amarelá-lo também, só que não, vai lá e puxa o vermelho para ele. Então tem tudo isso daí, o critério que não existe, falta de critério. Então vai existir também essas reclamações sobre falta de critério, sobre como que faz isso e por que não faz aquilo. Então vai continuar tendo isso aí. E o Palmeiras com 1 a menos ainda assim joga bem melhor que o Corinthians sem criatividade nenhuma, um ataque onde o seu técnico não sabe o que faz, o Antônio Oliveira mais perdido, sabe, perdido demais, não sabe o que fazer. Filmavam o rosto dele na hora do jogo, via que ele estava num estado, sabe, de total perdido, sem ter resposta também, sem ter reposição no seu elenco. Mas ele faz umas escalações onde ele não coloca o Pedro Raul, que não tá jogando nada, para ficar com o Yuri Alberto nessa situação, ao invés dele colocar mais pontas. Eu não sei o que ele deveria fazer direito, sabe, mas ele deveria ter uma atitude melhor. É um técnico apático à beira do campo, não briga, não dá instruções, ou pelo menos não mostra que tá querendo ser mais aguerrido, aquela raça que a torcida corintiana gosta. 2 palitos para ele ser demitido, né? Só não foi ainda porque não tem uma opção melhor no mercado, ou porque estão esperando alguém sinalizar uma vinda pro Corinthians, né? E assim acabou o jogo, 2-0 Corinthians, 2-0 Palmeiras no Corinthians. Palmeiras continua mantendo ali uma sequência de bons jogos e boas vitórias e nenhuma derrota contra o próprio Corinthians, e o Corinthians se afunda cada vez mais na tabela. A tabela do Brasileirão encerrou dessa 12ª rodada com Flamengo em primeiro com 27, Palmeiras em segundo com 26, Botafogo e Bahia em terceiro e quarto com 24, Atlético Paranaense em quinto com 22, São Paulo logo em sexto com 21, Cruzeiro em sétimo com 20 e Fortaleza também com 20 em oitavo, os dois com um jogo a menos. Red Bull Bragantino em nono com 19 pontos, o Internacional em décimo com 18 pontos, o Atlético Mineiro em 11º com 18 pontos também, só que ele tem uma rodada a mais, e o Atlético e o Inter tem 2 rodadas a menos, né? Tem uma rodada a mais que o próprio Inter. O Juventude com uma rodada a menos em 12º com 16 pontos, Criciúma com 2 a menos em 13º, Cuiabá em 14º com 13 pontos, Vitória em 15º com 12 e o Vasco ali perto da zona de rebaixamento em 16º com 11 pontos. O Atlético Goianiense abre ali a zona de rebaixamento com 13 jogos e 11 pontos. O Grêmio em 18º com 2 jogos a menos e 10 pontos. O Corinthians com 13 jogos em nono na vice-lanterna, e na lanterninha o Fluminense com 6 pontos. Eu falei no começo do vídeo 12ª rodada, eu acabei confundindo, né? Desculpa, é 13ª rodada. E assim a gente se encerra mais esse pós-jogo, pós-rodada. Se inscreve aí no canal, deixa o like e compartilha. Falou, valeu!